Graça e paz, igreja. Amém? Tudo bem com você? Vai bem a sua casa? Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Você crê? Eu creio. Deus falou comigo poderosamente nessa tarde. Na verdade, Deus já vem falando esta palavra comigo. E ao confirmar a Ele, era essa palavra para mim e para você. Uma palavra muito conhecida. Eu vou compartilhar com você nessa noite. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, ainda em pé. Já vou pedir para você sentar, mas ainda em pé. Livro de Lucas, capítulo 19. Se você tem por hábito, você prefere ouvir, que você aprende mais ouvindo, não precisa ler na sua Bíblia, tá bom? Porque eu sei que algumas pessoas, elas prestam mais atenção quando elas estão ouvindo. Agora, se para você é melhor acompanhar lendo, você pode ler na sua Bíblia ou ali no Data Show, tá bom? Mas se você não quiser nem ler ali e nem no Data Show, apenas ouça para que você compreenda a palavra dessa noite, amém? No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10, diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Antes de você se assentar, eu quero te convidar a orar mais uma vez. Amém? Feche os seus olhos. Agora é o seu momento com Deus. Peça que Deus fale ao seu coração. Essa mensagem não é para quem não veio, essa mensagem é para você, que o Senhor trouxe até aqui nesta noite. Pai Santo, Deus poderoso, Deus de honra, de glória, de poder, de louvor, nós podemos sentir a Tua presença neste lugar, Pai, porque aqui é a Tua casa e o Senhor se faz presente aqui. Pai, que essa palavra nesta noite, Senhor, ela venha penetrar aos nossos corações, na nossa mente, Pai, mas que ela não passe simplesmente, Senhor, mas que ela venha criar raiz e frutificar, Papai querido, porque nós queremos aprender da Tua palavra e sabemos que o Senhor fala conosco através dela. Por isso, ministra sobre as nossas vidas, Pai. Eu sei que para cada um o Senhor tem algo especial nesta noite. Eu sei que para uns a palavra vai falar por completo, para outros um pequeno trecho o Senhor vai falar ao coração, mas eu creio que o Senhor vai ministrar sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, faça o que o Senhor quiser neste lugar. Haja da maneira que o Senhor quiser, mas que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, porque nós precisamos de Ti, Papai querido. E eu clamo a Ti nesta noite: olha para nós, porque nós precisamos da Tua presença. Nós Te damos glória, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Amém. Amém. Pode se assentar. Diácono Eduardo, pode acender a luz? Deixa apagada não, que eu não quero ninguém dormindo. Porque a luz escura às vezes dá um pouquinho de sono, mas eu quero que você preste atenção na palavra dessa noite. Essa palavra é bastante conhecida, né? Temos até um louvor que fala do Zaqueu, um louvor muito conhecido não só pelos cristãos, mas pelo mundo também, um louvor muito cantado aí fora. Então é uma palavra muito conhecida e eu acredito que Deus já falou contigo através dela, mas Ele vai falar diferente nessa noite. Você crê nisso? Nós temos um cenário aí. Nós temos uma cidade chamada Jericó. Nós temos um homem chamado Zaqueu, e temos o nosso Salvador Jesus.
Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos na cidade de Jericó. A cidade de Jericó era a passagem de Jesus para Jerusalém, aonde Jesus seria crucificado. Jesus estava passando por ali. Entenda, Jesus pode estar passando por aqui nessa noite, mas se você chamar a atenção dele, ele vai parar para te ouvir. Você crê nisso? Porque muitas vezes nós achamos que Jesus não vai nos ouvir, que Jesus tem coisas muito mais importantes para resolver. Eu escuto muito minha mãe dizendo isso, que ela fala assim, que ela ora tanto a Deus, que acha que às vezes Deus vai dizer: mulher, para de orar que eu tenho coisas mais importantes para resolver. Mas o nosso Deus não é assim. Se a gente chamar a atenção dele, ele vai parar para nos ouvir. E Jesus estava passando por Jericó, e ali havia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos republicanos. Para que você entenda, dos publicanos, para que você entenda, publicano eram judeus que trabalhavam cobrando impostos. Então, se era judeus, conhecia a Deus, amém? Você compreende isso? Mas eles eram judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos dos judeus. Só que eles não só cobravam impostos, como eles extorquiam os judeus através dos impostos. Então eram homens que não eram bem vistos pelos judeus, pelos mestres da lei, pelos sacerdotes. Eles não eram bem vistos pelo próprio povo. Então Zaqueu não era um homem bem visto pelo seu próprio povo, porque além dele ser um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Então, publicano era aquele que cobrava imposto. Se você assistiu The Chosen, na hora que Jesus vai e chama Mateus, se você não viu, você vai entender o que eu vou estar te explicando agora. Quando Jesus chama Mateus, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Se você assistiu aquela série do The Chosen, ele aparece dentro de um espaço que era como se fosse uma alfândega hoje, que nós temos no porto. Ele vivia ali, que ele cobrava imposto de tudo que entrava e saía de dentro de Jericó, dentro de Jerusalém. No caso de Mateus, ele estava em outro lugar. Zaqueu, ele era o chefe desses cobradores de impostos. Então era como se ele fosse chefe também, vamos supor, de Mateus. Mateus, ele era o cobrador. Zaqueu, ele era o chefe. Então tudo que entrava dentro de Jericó, financeiramente através dos impostos, Zaqueu recebia uma parte, uma porcentagem. Você entendeu essa parte? Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era um judeu e ele não era bem quisto, porque ele era considerado um pecador, porque ele extorquia e cobrava além do que devia do seu próprio povo. Se a gente fosse pensar hoje, seria alguém que politicamente estaria contra a sua nação, porque ele trabalhava para Roma contra o seu próprio povo. Esse era o Zaqueu, um homem pecador. E se você for estudar mais a Bíblia, os evangelhos dizem que era o maior dos pecados ali. Se é que existe maior pecado, mas o maior dos pecadores eram considerados naquela época esses homens, que eram cobradores de impostos. Mas eu quero dizer para você que ainda que você esteja errado, ainda que você esteja em pecado, ainda que você esteja com a vida toda torta, nós temos um Deus que veio aqui nessa noite para falar contigo. Só que para que Jesus fale conosco, às vezes nós encontramos obstáculos. Dá para ligar esse ventilador? Está funcionando, pastor? Por favor, obrigado. Muitas vezes nós viemos à casa do Senhor para ouvir Deus falar, nós queremos nos aproximar de Jesus, mas nós encontramos alguns obstáculos que muitas vezes nos impedem de se aproximar de Jesus. No versículo 2 diz assim, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão
e porque ele era de pequena estatura. A multidão impedia Zaqueu de ver Jesus. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por Jericó. Zaqueu correu porque queria ter um encontro ali com Jesus. Zaqueu, ainda que pecador, ainda que fazendo as coisas erradas, ele estava com o coração disposto a encontrar Jesus. Será que você está com o coração disposto nesta noite para encontrar Jesus? E eu não estou falando aqui com pessoas que não conhecem a Jesus. Porque, como eu disse para você, Zaqueu era judeu. Zaqueu não era um homem que não conhecia, que não tinha fé ou que não conhecia das leis de Deus. Zaqueu era judeu. Poderia ser um cristão como eu e você, que muitas vezes passamos a fazer coisas erradas ou deixamos a nossa fé de lado para fazer aquilo que nos traz prazer e benefício financeiro. Porque se você for olhar para a história de Zaqueu, ele era um homem judeu que se absteve da sua fé, daquilo que aprendeu enquanto judeu, com os antigos, com o seu povo, por conta de riqueza. Se absteu da sua fé, porque ele queria ser rico, porque ele era um dos homens mais ricos. E quantas vezes nós abrimos mão da presença de Deus, abrimos mão das coisas que Deus nos entrega, porque nós almejamos coisas maiores. E nem sempre coisas maiores são coisas melhores. Porque melhor é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas Zaqueu, naquele momento ali, ele quis ter um encontro com Jesus. Ele estava com o coração disposto a encontrar Jesus. Só que ele encontrou no meio do caminho um obstáculo, que era a multidão. Quantos de nós às vezes deixamos de ter um encontro com Jesus porque nós colocamos empecilhos? Porque alguém vai falar, porque vão ficar me medindo, eu não vou fazer isso porque não convém a mim fazer, ou eu tenho outras prioridades, eu não quero buscar. E quando eu estou dizendo buscar a Jesus, igreja, entenda, eu não estou dizendo para você vir à casa do Senhor, eu estou dizendo da sua intimidade com Deus. Quantas multidões têm impedido você de buscar o Senhor? Às vezes uma preguiça pode ser a tua multidão. Às vezes outras prioridades na tua vida, que você deixa de orar, deixa de ler a palavra, deixa de buscar a presença de Deus. Porque quando a gente fala multidão, eu estou falando de muitas pessoas. Então às vezes a gente tem algo na nossa vida que nos impede de buscar a presença de Deus, que nos impede de nos aproximar de Jesus, porque nós temos outras prioridades, ou porque nós colocamos alguns empecilhos que nos impedem de chegar à presença de Deus, muitas vezes de vir à casa do Senhor. Principalmente quando nós somos jovens, porque a gente ouve gracinha na escola dizendo: olha lá, virou crente agora, olha lá, está frequentando a igreja. Eu duvido que você que é adolescente ou jovem não tenha escutado isso na sua escola ou no meio dos seus amigos. Mas nós adultos também às vezes escutamos. Quando você se submete a estar na presença de Deus, e que você começa a buscar e você muda de atitude, algumas vezes nós ouvimos graça de outras pessoas. Mas Deus permite isso para nos provar também. Porque Deus, Ele nos prova, igreja. Porque Ele quer saber até onde eu e você vai, se a gente tiver obstáculos. Porque, entenda uma coisa, igreja, Zaqueu não precisava de nada, porque ele era rico. Então ele não foi atrás de Jesus por conta de prosperidade, por conta de bens financeiros, por conta de casa própria, de carro novo. Zaqueu não precisava disso, porque ele era um dos homens mais ricos. Mas faltava alguma coisa: a paz e a presença que só Jesus pode trazer para as nossas vidas. E isso, dinheiro nenhum vai comprar. A presença de Jesus nas nossas vidas é quando a gente se submete a Ele.
E o outro obstáculo que Zaqueu encontra ali de ver aquela multidão de pessoas é que ele era um homem de estatura baixa. Agora você imagina aquela multidão de gente, Zaqueu ali pequenininho, tentando olhar por cima das pessoas, porque Jesus arrastava a multidão e vinha uma multidão com Jesus, e Zaqueu querendo ver Jesus e não conseguia, porque ele era baixinho, e aquela multidão de pessoas impediam ele de ver Jesus. Eu pergunto para você, qual é o obstáculo que tem impedido você de buscar a presença de Deus? Qual é o obstáculo? Zaqueu era um homem pequeno, mas naquele momento ele estava com o coração disposto a buscar a Jesus. Se a gente for voltar um pouquinho na história, a gente vai ver dois homens, que eu vou dar como exemplo para você aqui, Saul e Davi. Saul era um homem alto, pode-se dizer que para aquela época um homem elegante, por ser da sua estatura alta, um porte de um rei, mas o seu coração estava longe de Deus. Davi era um homem de estatura baixa, o menor da casa do seu pai, mas o seu coração estava próximo de Deus. Não importa o seu tamanho, não importa a sua posição, não importa o seu cargo, não importa quem você é, importa para Jesus é se o seu coração está disposto a recebê-lo. Porque muitas vezes a gente tem uma soberba tão grande, porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço, o nosso coração está longe de Jesus. Às vezes você está na igreja há 20 anos e você diz, eu sou cristão há 20 anos. Será que seu coração está perto de Jesus? Características não determinam se você está perto ou longe de Jesus. O que determina é se o seu coração está disposto a estar próximo dele e a recebê-lo. Porque muitas vezes nós estamos com o coração longe de Jesus, muito longe. Ou senão a gente diz assim para ele, ó Senhor, eu vou deixar, mas o Senhor só entra aqui um pouquinho. E aí na primeira oportunidade você fala, Senhor, ó, dá uma saidinha aqui porque eu preciso fazer umas coisinhas ali, com o Senhor aqui no meu coração não vai dar muito certo. Porque a gente tem outras prioridades. Mas o nosso coração tem que estar disposto a receber Jesus todos os dias. Eu sei que muitos aqui dentro já um dia aceitaram Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, amém? Mas nós precisamos receber Jesus no nosso coração todo dia, porque o coração do homem, ele é enganoso. E se você não se dispor a receber Jesus no seu coração todos os dias, você vai pecar, você vai sair da presença, você vai se afastar cada vez mais de Jesus. Por isso que o nosso coração tem que estar disposto todos os dias. E toda vez que você acordar, você diga ao Senhor, Senhor, eu consagro o meu dia, a minha vida, o meu coração, o meu trabalho, o meu caminhar a Ti. Faça essa oração todos os dias. Você vai ver o agir de Deus na sua vida, e todas as decisões que você vier a tomar, você vai ver Deus agindo. Não impeça que obstáculos te afastem da presença de Deus. Ainda que Zaqueu tinha esses dois obstáculos, uma multidão e a sua estatura baixa, ele tomou uma atitude. Agora você imagina assim, ó, um homem riquíssimo, poderoso, porque considerado quem tem muito dinheiro é um homem poderoso. Ele era um homem que ele era guardado pela guarda romana, porque ele era protegido pelos guardas romanos, por ser um supervisor, vamos dizer assim, de todos os cobradores de impostos. Um homem riquíssimo que se submete a subir em uma árvore. Você já imaginou isso? Um homem poderoso que poderia ser zombado pelas pessoas, porque era um homem rico. Por que um homem rico, cheio de poder, vai subir numa árvore? Porque ele precisava tomar uma atitude.
se a multidão que era o obstáculo impedia, se a estatura dele impedia dele ver sobre a multidão, ele poderia dizer: não vou ver Jesus, vou embora, não vai dar certo. Mas o obstáculo não impediu que ele tomasse uma atitude. E aí quando você vai lá para o versículo 4, diz assim, então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Palavra difícil essa, né? Sicômoro. Sicômoro é uma árvore de porte grande, que chega mais ou menos a uns 20 metros de altura, da família das figueiras. É uma árvore que, embora ela seja muito grande, os seus galhos eles começam a nascer de baixo. Então ela deve ter um tronco, ela tem um tronco pequeno e os seus galhos começam a nascer de baixo. Não é uma árvore como a gente está acostumado a ver por aqui, que os galhos começam mais ou menos de 1,5 metro para cima. Ela começava de baixo, então dava a disposição para que Zaqueu pudesse subir. E eram galhos fortes. Então Zaqueu vai e toma uma atitude. Ele sobe na árvore, porque nada podia impedir ele de ver Jesus. Você entende que Zaqueu estava tentando chamar a atenção ali, dizendo, como se ele dissesse para Jesus assim: Senhor, eu quero te ver, os meus olhos querem te ver, eu preciso da tua presença. Quantos de nós não precisamos? Todos nós precisamos da presença de Jesus. Todos nós. E ele não precisava de nada, igreja, porque ele já tinha tudo. Mas o seu coração necessitava da presença de Jesus. E ele toma uma atitude. E eu pergunto para você nessa noite: qual atitude você tem tomado para se aproximar mais de Jesus? O que você precisa abandonar para se aproximar de Jesus? Qual é a atitude que eu e você precisamos tomar? Porque a gente dizer que é cristão, a gente dizer que serve ao Senhor, não quer dizer que nós estamos próximos de Jesus. Nós precisamos buscar a presença de Jesus. E ainda que Zaqueu fosse um homem pecador e sabia que ele era um pecador, isso não impediu ele de buscar a presença de Jesus. Ele aproveitou a oportunidade, porque ele sabia que Jesus ia passar por Jericó, ainda que houvessem obstáculos para que ele visse a Jesus. Porque a intenção de Zaqueu, se você ler o texto comigo aqui, você vai ver, era ver a Jesus. Ele só queria ver a Jesus, ver. Ele queria ver Jesus. E ele sobe uma árvore, ele larga toda a sua posição social, não se importando com o que vão dizer, o que vão falar, o que vão pensar dele, e ele sobe na árvore para ver Jesus. E no versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Sabe o que eu acho mais bonito nisso, pastor Alexander? É que Zaqueu queria ver Jesus, mas ele mal sabia que Jesus já tinha visto ele. Amém. E Jesus não chama ele e fala: tu que está aí na árvore, desce daí. O pecador, desce. Ele chama pelo nome. Ele diz: Zaqueu, desce depressa. Porque Jesus conhece eu e você. Ele sabe da minha e da tua necessidade. Ele te chama pelo nome. Nessa noite ele está te chamando pelo nome. Ele está te chamando para a presença dele. Porque você acha que você veio ver Jesus, mas Jesus já te viu. Ele sabe qual é a tua necessidade, Ele sabe quem você é, mas Ele está esperando de você um coração disposto, uma atitude. Porque se Zaqueu não tivesse tido a atitude de subir aquela árvore para ver Jesus, ele estaria lá
no meio daquela multidão. Jesus poderia ter chamado? Poderia. Mas Jesus chamou pela atitude que ele teve, de dizer: eu quero ver Jesus, eu quero me aproximar de Jesus, eu preciso de Jesus. Se eu só olhar, eu só quero ver. Você entende quando o nosso coração está quebrantado? Porque a gente vem para a igreja e fala assim: Senhor, eu só quero sentir a Tua presença. Eu não quero nada, Jesus, eu só quero a Tua presença. Isso é um coração disposto. Quando a gente não vem aqui falar: Senhor, eu preciso disso, 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 disso. Não, a gente só fala: Senhor, olha para mim, porque eu preciso da Tua presença. Zaqueu olhou aquele obstáculo, mas não impediu ele de subir numa árvore para olhar para Jesus. E muitas vezes nós colocamos empecilhos nas nossas vidas para ver Jesus. Nós colocamos, às vezes, nós deixamos que o mundo coloque escamas nos nossos olhos, que nos impedem de enxergar a presença de Deus, que nos impede de nos aproximarmos de Jesus, que nos impede de olharmos para Ele. Só que assim, o problema, igreja, não é quando o mundo ou as circunstâncias ou o que ocorre na nossa vida nos impede de ver Jesus. O problema não é esse, igreja. O problema são quando nós não tomamos uma atitude para ver Jesus. Porque obstáculos, empecilhos, tempestades, deserto, tudo isso nós vamos passar. Mas tudo isso não pode impedir eu e você de tomar uma atitude para ver a Jesus. Porque Jesus te chama pelo nome, Ele te conhece. E Ele chama Zaqueu pelo nome. Agora você imagina, Zaqueu, considerado um homem pecador, publicano, cobrador de impostos, mal visto pela sociedade, né? Porque ele era politicamente incorreto, vamos dizer assim, porque ele não era a favor dos judeus, ele era a favor de Roma, ele era um empregado de Roma, na verdade, né? Porque ele trabalhava para os romanos. Os mestres da lei, os sacerdotes, consideravam ele impuro, pecador. E aí Jesus fala para ele: desce depressa, porque eu vou para a sua casa. Você está entendendo que não importa quem você é, o que você faz, o que você deixa de fazer? Se você se apresentar para Jesus, Ele vai até a sua casa. Amém, glória a Deus. Porque às vezes nós mesmos colocamos empecilhos dizendo: eu sou pecadora, eu sou isso, eu sou aquilo outro. A gente coloca adjetivo na gente mesmo. E a gente nos afasta de Jesus. Porque Jesus não olha para o teu pecado. Jesus, Ele olha para você porque Ele te chama pelo teu nome. E nessa noite Ele está dizendo para você: não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa o de errado que você está fazendo, importa que você veio até aqui nessa noite para chamar a minha atenção. E Ele quer ir contigo para a sua casa. Porque Ele não quer só um encontro contigo, Ele quer a tua casa. Para de colocar empecilho para receber Jesus na tua casa. Porque Zaqueu rapidamente desceu alegre. Ele nem deve ter pensado assim: mas eu, um publicano, chefe dos cobradores de impostos, um pecador. Ele simplesmente recebeu Jesus. Para de dar desculpa. Para de colocar empecilho para o Senhor entrar na tua vida e na tua casa. Deixa Ele fazer a obra. Porque Ele não perguntou assim para Zaqueu: você está arrependido? Se estiver arrependido, eu vou na tua casa. Não. Ele falou que ia na casa. E aí Zaqueu, com a presença de Jesus, veio o arrependimento. E aí ele diz que ele ia devolver tudo aquilo que ele ia dividir o que ele tinha, metade do que ele tinha com os pobres. E caso ele houvesse extorquido alguém, ele devolveria 4 vezes mais.
Você entende que ele não falou isso para depois Jesus dizer, então eu vou na tua casa? Porque nós somos assim. A gente olha para o pecado do outro, a gente olha para o defeito do outro, a gente olha para a posição social do outro. Mas Jesus não é assim. Jesus, ele primeiro, ele vê se teu coração está disposto. Se você tiver com o coração disposto, ele vai entrar, ele vai estar contigo. E aí quando Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, e aí é que vem a transformação. Você não precisa estar transformado para entrar por essa porta, para aceitar Jesus, para viver aquilo que Jesus tem para a sua vida. Você precisa estar disposto, porque a obra quem faz é Jesus. Não é a pastora, não é o pastor que vai fazer a obra na sua vida, é Jesus. Então para de dar aquela desculpa dizendo assim, mas eu faço isso, aquilo outro. Jesus quer ir na tua casa, ele quer o teu coração disposto, e aí ele vai transformar, e aquilo que outrora você fazia, você vai deixar de fazer, pela presença de Jesus na sua vida. Porque quem faz a obra, quem transforma, quem trabalha é Jesus. Mas eu preciso deixar Jesus entrar na minha vida e na minha casa. Porque o nosso Deus, diferente do inimigo aí fora, ele não invade, ele não arromba, ele não destrói. Ele só vai entrar aonde ele for permitido entrar. E quando Jesus diz a Zaqueu, desce depressa para que eu entre na sua casa, eu vou ceiar contigo nessa noite. Zaqueu podia ter dito, não Jesus, vai não, quero ser lá não dá certo não, sou pecador, tem um monte de coisa errada lá. Mas em nenhum momento ele disse isso. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isso murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Você está se importando com o que os outros estão falando? Porque se Zaqueu estivesse se importando com o que os outros começaram a murmurar lá, a falar, aqueles que se acham santos demais, os mestres da lei, que se achavam ali os puros santos, eram os que estavam criticando que Jesus ia na casa de Zaqueu. Você está se incomodando com o que os outros estão dizendo? Porque às vezes a gente se incomoda demais com o que as pessoas falam. E a gente deixa de fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. Porque fulano está falando isso, Beltrano está falando isso. Deixa falar. Deixa falar. Quem vai fazer a obra na sua vida é Jesus. Não é o irmão, não é a irmã, não é o parente, não é a mãe, não é o pai, não é o avô. É Jesus. O seu coração tem que estar disposto. A sua casa tem que estar aberta. Quando eu falo casa, é a espiritual, essa aqui, e a sua casa física também. Que quando Jesus ele vem, ele quer transformar tudo. Não é só um pedacinho, não é só uma parte, é tudo. Então você tem que estar disposto a receber a Jesus. Você tem que dizer com alegria, Senhor, vem. Porque Jesus, ele tem pressa. Quando eu era mais jovem, logo que eu me converti, eu escutava isso e eu achava isso assim estranho, dizer que Jesus tem pressa, porque Jesus o Senhor é o dono do tempo. Como é que Deus tem pressa? Só que hoje eu entendo que muitas coisas Deus quer fazer na minha e na tua vida e a gente impede de que isso aconteça. E Jesus tem pressa porque ele, embora ele tenha um tempo determinado para todas as coisas, ele tem pressa que eu e você sejamos transformados, porque tem vidas lá fora que precisam de mim e de você. É isso que a gente não entende. A gente acha que quando Jesus quer transformar as nossas vidas, é para o nosso bem próprio. Esquece isso, igreja. Nosso Jesus não é egoísta, não. Quando ele transforma a minha e a tua vida, é porque ele quer usar eu e você lá fora. Porque ele tem um propósito na minha e na sua vida. Ele não vai simplesmente transformar você, acabou, está transformado, está salvo, amém, glória a Deus, aleluia. Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Então nós precisamos estar com o coração disposto. Nós precisamos de atitudes. Zaqueu, ele não só orou, ele agiu.
E quando ele entendeu ali, e quando Jesus entrou na casa dele, ele entendeu o que ele precisava fazer. O que Jesus tem pedido para você fazer e você até agora não fez? Eu duvido que Jesus não tenha pedido algo para você que você ainda não fez. Às vezes Jesus pede coisas pra gente tão simples. Ore mais, jejue, ore por fulano, ore por Beltrano, participa das atividades da igreja, vai visitar fulano, vai visitar não sei quem. Mas a gente não faz, a gente só ora. E a gente, muitas vezes nós somos egoístas, porque nós oramos pensando só no nosso bem, na nossa casa, na nossa família. Mas o Senhor quer te usar além disso. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu poderia ter dito para Jesus assim: eu vou restituir todos aqueles que porventura eu extorqui e tirei dinheiro além do que deveria. Ponto. Arrependimento e resolvendo a atitude que ele agiu como errado. Mas ele não fala só isso. Ele diz assim: eu vou dividir metade do que eu tenho com os pobres. Não estou falando para você de dinheiro não, igreja. Não estou mandando você abrir sua conta lá e dividir com quem não tem não. O que você tem aí que você pode oferecer para as pessoas? Não estou falando de bem material não. Estou falando de você, da sua vida espiritual. O que você tem para oferecer para as pessoas? Será que você está fazendo isso? Será que você está se doando? Será que você está cuidando? Será que você está orando? Eu vou dizer uma coisa para você, igreja. As maiores bênçãos que eu recebi na minha vida foi quando eu estava no propósito de oração por outras pessoas, não pela minha vida. Porque, diferente de alguns, eu tenho a maior dificuldade de orar por mim, igreja. Eu tenho a maior dificuldade. É mais fácil eu orar pelas pessoas do que orar por mim mesma. E todas as vezes que eu mais fui abençoada foi quando eu orei pelos outros. Às vezes por pessoas que nem sabiam que eu estava orando. Mas porque eu quero alguma coisa de Deus? Não. Porque eu entendo que se o Senhor me resgatou outrora lá atrás, se eu me arrependi lá atrás dos meus pecados, se o meu coração está disposto a receber a Jesus, essa presença não pode ficar só sobre a minha vida. Ela precisa ser compartilhada. Ela precisa ser doada. O arrependimento, ele vem com transformação de vida. Porque arrependimento é diferente de remorso. Remorso é quando eu sei que eu fiz alguma coisa errada e a consequência da atitude errada está me causando mal. Isso é remorso. Agora, arrependimento é quando eu sei que eu fiz algo errado, eu entendi que estava errado e eu paro de fazer o que estava errado e começo a fazer tudo diferente. Isso é arrependimento, isso é transformação de vida. Zaqueu entendeu o que estava fazendo de errado, mas ele só não restituiu o que fez de errado. Ele teve mudança de atitude. Tudo isso porque ele sabia que Jesus ia passar e ele não perdeu a oportunidade de chamar a atenção de Jesus. E eu pergunto para você, você tem chamado a atenção de Jesus? Jesus não quer que você apenas o assista. Jesus quer que você chame a atenção dele. Jesus quer que você diga: Senhor, olha para mim, ainda que Ele esteja olhando. Porque muitas vezes o que nos falta é uma atitude de arrependimento, de dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém,
Não importa o meu cargo, não importa o meu emprego, não importa a minha conta bancária. O que importa é a tua presença sobre a minha vida. Porque o teu cargo, a tua conta bancária não vai te levar para o céu, igreja. Não vai. Você vai morrer, vai ficar tudo aí. Ainda é capaz de ter briga por herança. Vai ficar tudo aí. Quais são as suas atitudes que têm te aproximado de Jesus? Nessa noite o Senhor te chama. Há uma atitude para chamar a atenção dele. Salvação não é... Como é que eu vou dizer para você? Não é um sentimento. Salvação, buscar a salvação tua e da tua casa não é um sentimento. Não é um sentimento, igreja. É uma mudança. É uma mudança. É mudar a realidade, que depende da sua atitude. E às vezes nós esperamos demais dos outros. A gente vê as coisas acontecendo e a gente espera dos outros uma atitude. Tome atitude você. Não se importe com a multidão, não se importe com a sua estatura, não se importe com quem você é ou deixa de ser. Tome uma atitude. Amém. Para que você veja a resposta de Deus sobre a sua vida. E eu quero te convidar nessa noite a chamar a atenção de Jesus. Eu tenho certeza que Ele já te viu. Até porque foi Ele que te trouxe aqui nessa noite, eu creio nisso. Eu tenho certeza que Ele já te viu. Mas Ele quer uma atitude sua nessa noite. Assim como Zaqueu, diante do seu cargo, da sua imponência, do seu dinheiro, ele teve uma atitude de humilhação, porque ele se dispôs a subir numa árvore para ver a Jesus. Eu pergunto para você nessa noite: qual vai ser a sua atitude para chamar a atenção de Jesus? Para que você possa se aproximar e ver a Jesus. Aleluia. Nós estamos tão no automático, igreja, que às vezes nós fazemos coisas assim tão automaticamente, que a gente tem se afastado cada vez mais de Jesus e achando que a gente está perto. E Jesus, Ele nos chama nessa noite para tomar uma atitude. Não deixa a multidão te impedir. Não deixa as características físicas que você tem te impedir. Toma uma atitude. Glória. Toma uma atitude para ver Jesus nessa noite. Porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua casa. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar os teus filhos, os teus pais, através da sua atitude, através da sua história. Não fique esperando as coisas acontecerem. Não fique esperando alguém te levar até Jesus. Faça a sua parte. Porque Jesus quer fazer. E assim, não ache você que você não é importante o suficiente para Ele parar de fazer o que está fazendo para olhar para você. Não, porque Ele faz isso. Ele estava indo para Jerusalém, para a crucificação, e Ele parou na cidade de Jericó para ter um encontro com Zaqueu. E Jesus parou tudo nessa noite para ter um encontro contigo aqui nessa igreja. Então não ache você que porque você é pecador, ou porque você está 20 anos na igreja, ou porque você tem um cargo, ou porque você tem muito dinheiro, ou porque isso, ou porque aquilo, que Jesus não vai falar contigo, não vai olhar para você. Pode parar com tudo isso. O importante é a sua atitude, é o seu coração disposto a receber a presença dele sobre a sua vida. Igreja, não há nem ouro, nem prata, nem dinheiro neste mundo que seja mais importante do que a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus, ela nos direciona, ela nos capacita, ela nos dá sabedoria e ela nos ensina a conduzirmos as nossas vidas. E quando nós estamos debaixo da vontade de Deus,
Nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. E é isso que Deus tem para mim e para a tua vida nessa noite. Eu não estou dizendo que não há deserto, eu não estou dizendo que não há tempestade, não é isso que eu estou dizendo. Ainda que haja deserto, ainda que haja tempestade, se Jesus estiver contigo, o fardo será mais leve. Eu quero te convidar a se colocar de pé. O grupo de louvor pode subir, por favor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, porque assim, agora é o seu momento com Deus, não importa quem está passando, quem está saindo, quem está... Não, feche os seus olhos. Feche os seus olhos para você se conectar com Deus agora. O Senhor tem uma nova identidade para você. E volto a dizer para você, não importa o cargo que você tem nesta igreja, o Senhor está te convidando a ter uma atitude nesta noite, para que Ele possa olhar para você, para que Ele possa te ver. Então agora é o seu momento de se conectar com Ele. Você ouviu a palavra, você recebeu a palavra no seu coração, e agora é o momento de você chamar a atenção de Jesus. Diz para Ele: Senhor, olha para mim, eu preciso de Ti. Igreja, não peça bens materiais, não peça prosperidade, peça mudança de vida. Peça a presença dEle sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Mas chama a atenção dEle nessa noite. Diz para Ele qual é a atitude que você está tomando a partir de agora. Ainda que seja difícil, mas Ele está contigo. Zaqueu não era um caso isolado, igreja. Zaqueu é o exemplo para mostrar para mim e para você que Jesus está conosco. Que independente de qualquer coisa, Ele está conosco. Nós precisamos apenas ter um coração disposto a recebê-lo. Então ore comigo nessa noite. Diz para Ele aquilo que você precisa dizer. Diz para Ele aquilo que você precisa dizer. Jesus está passando por aqui nessa noite. Ele sabe o teu nome. E Ele não quer que você apenas veja Ele passando. Ele quer cear contigo nessa noite. Será que você está disposto a descer e abrir a porta? Será que você está disposto a abrir a porta para Jesus entrar e ceiar contigo nessa noite? Senhor, oh Papai querido, nós não precisamos de bens materiais, nós não precisamos, Pai, se a Tua presença não estiver conosco, Deus. Eu sei que o Senhor pode fazer muitas coisas, Pai. Eu sei que o Senhor pode nos abençoar financeiramente, nos tornar próspero, mas nós queremos a Tua presença, Pai, porque a Tua presença, ela transforma, ela capacita, ela age, ela faz maravilhas nas nossas vidas, Pai. Por isso nessa noite nós queremos abrir a porta do nosso coração, Senhor, e chamar a Sua atenção para nós, Pai. Olha para nós, Deus. Eu sei que o Senhor sabe o nome de cada um que aqui está, o Senhor sabe a necessidade de cada um, mas eu sei, Papai querido, que nesta noite o Senhor está esperando uma atitude nossa, uma atitude de nos dispormos, Senhor, de fazer aquilo que jamais faríamos, Senhor, outrora, mas hoje nós vamos fazer para chamar a Tua atenção, Pai. Olha para nós, Jesus. Pai, eu sei que há vidas aqui que precisam ser transformadas. Eu sei que há vidas aqui, Papai querido, que estão destruídas. Eu sei que há vidas aqui, Papai, que estão passando por situações, Senhor, que fazem a gente às vezes pensar em desistir, pensar em parar. Mas eu sei que o Senhor já olhou para essa pessoa nesta noite, Pai.
olhos carnais não vejam, os nossos espirituais já podem contemplar, Senhor, pela fé, aquilo que o Senhor vai fazer, papai querido. Age, Deus, em nosso meio, Pai. Age na nossa vida, Jesus. Ceia conosco, porque nós queremos a Tua presença, Pai. Nós precisamos de Ti, Jesus. Pai, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, Pai. Mas se nós estivermos contigo, Senhor, o fardo se torna leve. Por isso, Pai, olha para nós nesta noite. Olha para os nossos corações, papai querido. Pai, age, Senhor, sobre toda tristeza. Tira, Senhor, toda amargura, Senhor, do coração. Tira, papai querido, todo, Senhor, toda tristeza que vem corrompendo a alma, Pai. Que parece que a gente olha para um lado e não vê nada, e olha para o outro e não vê nada. Mas nós queremos olhar para Ti, papai, para que o Senhor possa olhar para nós nesta noite. Nós não queremos olhar para os obstáculos, Pai. Não importa a multidão, Senhor. Não importa, papai querido, a multidão que nos impeça de chegar na Tua presença. Nós vamos Te buscar, Jesus. Nós vamos tentar, Senhor, nem que seja apenas olhar para Ti. Enche-nos da Tua presença, Pai. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Pai, eu clamo a Ti nesta noite. Se alguém ainda aqui que nunca sentiu a Tua presença, que não saia daqui nesta noite, Pai, sem sentir a Tua presença, Pai. Que ouça a Tua voz. Que sinta o Senhor tomando conta de nós, papai querido. Nós clamamos a Ti, Deus. Nós clamamos a Ti, papai. A Ti toda honra, glória e louvor. Aleluias. Igreja, olha para mim agora um pouquinho, por favor. O Senhor, Ele ministra muito ao meu coração, que às vezes Ele nos pede algo tão simples e nós deixamos de fazer porque nós temos vergonha, porque a gente se importa com o que o outro vai falar, porque nós ficamos preocupados demais com o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, e esquecemos de nos preocupar com Jesus. A banda vai tocar um louvor aqui, eu quero te convidar. Enquanto estiver tocando, você vem aqui para frente. Você não vai receber oração de ninguém. Os pastores não vão orar por você nessa noite. Você não vai vir aqui receber oração, não vai vir aqui receber palavra profética. Eu só quero te convidar a tomar uma atitude. Esse altar aqui é santo. Santo porque a pastora está aqui? Não. Porque a presença de Jesus se faz sobre este lugar. E eu quero te convidar a vir ao altar para chamar a atenção de Jesus, para Ele olhar para você. Mas eu não vou insistir para que você faça isso, porque a palavra já foi ministrada sobre a sua vida. E quando eu digo para você que enquanto o louvor estiver tocando, você vir até o altar aqui, porque a gente se preocupa demais com o que as pessoas vão pensar. Mas Jesus não está preocupado com isso. Jesus quer que você venha até aqui, que você tome uma atitude de fé. Porque quando você estiver vindo até aqui, você está dizendo: Senhor, não me importa os obstáculos, não me importa a multidão, não importa o que os outros vão falar, não importa o que os outros estão olhando, o que importa é que eu quero olhar para Ti. Precisamos tomar atitudes de fé diante de Jesus. Para você pode dizer assim: ah, pastora, mas ir até o altar porque Jesus sabe o quanto é difícil você sair do teu lugar e se sujeitar a Ele aqui no altar de Deus. E é isso que às vezes Ele espera de você e de mim, uma atitude.
ser pequena para algumas pessoas, mas diante de Deus não é pequeno. O louvor vai tocar. É o seu momento com Deus. Jesus está na casa. Ele está passando. Não perca a oportunidade de dar um passo de fé na presença dele.